Olá pessoal, desejo um bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar com o livro de história, certo? Com o tema Resistência Africana, certo? À escravidão. Ou seja, vocês vão ver nesse texto, pessoal, que os escravos eles sempre resistiram à escravidão, certo? A forma de resistência que variava, certo? Pois tinham aqueles negros que fugiam, né? Tinha os que se suicidavam, tinha aqueles que lutavam, certo? E diferente dos indígenas, né, que conheciam bem a nossa terra, né, pois eles, né, já habitavam o nosso país, já habitavam o Brasil, os indígenas eles conheciam bem o nosso território, então eles conseguiam sobreviver melhor do que os negros que foram trazidos lá da África para o Brasil e não conhecia nada do nosso território, certo? Então eles tinham muita dificuldade para fugir, né? Porque eles não conheciam, né, o nosso país, não conhecia essa extensão territorial, certo? Então vocês vão ver no texto que os negros em busca da sua liberdade. Vocês verão também, pessoal, no texto, né, que os negros que conseguiam fugir, eles eram procurados pelos capitães do mato. E quem eram esses capitães do mato? Esses capitães do mato, pessoal, eram pessoas pagas, né, eram homens pagos pelos senhores de engenho, né, para procurarem, né, os negros que fugiam das fazendas, certo? Então essas pessoas, elas buscavam esses africanos, negros refugiados, né, em prol do dinheiro, né, em troca de dinheiro, ok? Então vocês vão ver também que alguns africanos que conseguiam fugir, eles conseguiam chegar a quilombos, certo? E esses quilombos eram as aldeias que abrigavam esses negros refugiados, certo? Eram quilombos de resistência, né, onde eles praticavam a cultura deles, praticavam o que de costume eles faziam na África, né, no país de origem deles. Então, essa prática, né, de liberdade que eles tinham nesses quilombos era um símbolo de resistência para eles. Então vocês vão ver aqui que a resistência africana à escravidão é algo que sempre aconteceu. Realizem agora a leitura desse texto, certo? E de acordo com as orientações aqui, vocês realizem as atividades dessa página 69 e da página 70, ok? No livro de artes, pessoal, a gente vai dar sequência, certo? À atividade de estampas. Nós fizemos já a estampa com folha, certo? E hoje vocês vão fazer, né, produzir essas estampas com material reciclável, certo? Então vocês vão escolher qual material reciclável que vocês vão estar utilizando, se tampinhas, garrafas, copos de plástico, papelão, ok? Então vocês que vão escolher esse material, certo? E fazer da mesma forma como foi a folha. Vão carimbar. Primeiramente vocês escolhem o material que vocês vão utilizar, pintem esse material e carimbem, certo? Na página seguinte, formando um robô, ok? Então, o material é da escolha de vocês, com as cores que vocês desejarem, certo? Formando o robô que está pedindo na página seguinte, certo? Então, essa estampa com material reciclável é da mesma forma que foi feito com a estampa com folhas, certo? É uma atividade bem simples, prática e divertida. No livro de reforço, pessoal, a atividade está relacionada à cultura africana, ao quilombo dos Palmares, certo? A resistência. Então, nós vamos rever um vídeo, certo? Para que a gente possa estar realizando essa atividade, certo? E lembrando também, recordando das orientações anteriores, ok? Então, preste atenção que o vídeo vai começar. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna,
Esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos-sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850,
de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste.